Bom, sejam bem-vindos ao episódio número 2. Ops, falha técnica, da série A Travessia do Corpo. Esse, sem dúvida, ops, deixa eu colocar o episódio ali, né? O mapa chega, mas o corpo ainda resiste. Saber não é o mesmo que viver. Hoje eu vou falar um pouco sobre esses 3 primeiros anos, sobre a diferença da gente viver, né, o processo no corpo e viver intelectualmente, né? Então, o desenho humano ele tem esse diferencial, e eu diria que essa regra, né, da gente viver realmente o experimento através do risco, porque quando a gente entrega a nossa vida, o nosso corpo, o nosso processo de tomada de decisão pessoal a nossa autoridade, né, a gente está colocando tudo em risco. Tudo que a nossa mente aprendeu, todas as estratégias de vida, tudo que a gente conhece, né, no mundo homogeneizado, tanto em termos de educação, em termos profissionais, em termos sociais, a forma como a gente se socializa, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente se espiritualiza. Então, quando você começa a realmente entrar em contato com a tua própria autoridade, tudo isso entra em xeque, né? Tudo aquilo que é conhecido para sua mente estratégica até então é colocado em xeque. Eu acho que eu falei no primeiro episódio, eu não tô lembrando agora porque eu falei tanto no primeiro sobre a série que eu gravei do Ser de 900. Quem não assistiu, é muito importante que assista essa série para que você consiga compreender o que significa o sistema do desenho humano para a humanidade, né? E o que significa também você ser um ser de 9 centros, ter o potencial, na verdade, né? E não mais um ser de 7 centros. Então, nessa série eu falo sobre quais foram os centros, né, que houve essa mutação, que aconteceu em 1781, que a gente chegou nesse formato, né, nesse mecanismo que a gente é hoje. Isso é importante para que você consiga compreender, né, o que de fato acontece no seu corpo quando você entra nesse processo de descondicionamento. Eu comecei falando que esse foi o trabalho, na verdade, mais profundo, eu acho que eu já fiz em termos de conteúdo, em termos de eu compartilhar, de eu gravar, de eu sentar aqui por mais que eu tenha estruturado, né, assim, tenho me organizado na ordem que eu ia falar, o que eu ia falar, né, durante esses 7 episódios, ainda assim, toda vez que eu sento para falar, toda vez que eu chego para falar, né, sobre isso, acontece, sabe, um mecanismo totalmente fora do meu controle, que é o que a minha intuição quer falar naquele momento, não importa o que eu planejei. Então, cada uma dessas pessoas, cada um de vocês que estão entrando em contato com essa confissão, né? Como eu disse lá no começo, não é nem uma série, é uma confissão pessoal. Então, cada um de vocês vai ser tocado, né, num lugar muito especial aí nessa jornada, né, do seu experimento. Então, eu tô me transformando também durante, né, a gravação, porque à medida em que eu deixo as minhas anotações, deixo os meus planejamentos de lado, eu também tô me colocando em risco aqui por aquilo que, né, para o meu corpo chegar, para minha voz, para minha comunicação, chegar à minha história, principalmente, né, chegar nos fractais aonde precisam chegar. Então, saber não é o mesmo que viver, né? O mapa chega, mas o corpo ainda resiste. Como eu falei no episódio 1, muito conhecimento eu tinha até chegar no desenho humano, conhecimento profundo da cabala, de vida passada, de como a gente funciona, de por que a gente está aqui, do nosso karma coletivo, no hinduísmo também, né, nosso processo evolutivo. Então, quando eu cheguei no desenho humano, para mim, assim, era muito claro que o sentido da vida, né? Que a gente está aqui para evoluir, né? Enquanto espíritos nesse corpo e que a gente traz, né? Memórias de muitas vidas e que
a gente vem evoluir aquilo que a gente ainda, né, tem reprovado em outras vidas, e que enquanto humanidade a gente vem, né, encontrar a luz mesmo. Como a Cabala ensinava, né, eliminar o caos e sofrimento do mundo. Então, esse sempre foi o meu trabalho, né, espiritual. Então, sempre me dediquei, depois de toda aquela fase negra, de toda aquela escuridão, de todo aquele caos que eu contei para vocês, né, no primeiro episódio. Então, de fato, eu encontrei, digamos que esse conforto na espiritualidade, mas ainda assim eu me sentia totalmente fora de todos os padrões, né? Ainda assim, para mim, tudo com muito esforço no sentido das minhas tarefas, as coisas que eu fazia, em termos biológico mesmo, né? Mesmo intelectualmente, eu sabendo muitas coisas, então eu sabia muitas coisas, mas a pergunta era: por que que eu vivia tão exausta? Por que que, por mais que as pessoas elogiavam os meus mapas ou as minhas fotos, né, a minha arte, a minha companhia, por que que eu vivia sempre tão cansada? Por que que para o outro a minha orientação, a minha presença, a minha vida significava muito e por que que para mim eu não me sentia com aquele sucesso? Então eu fui fundo, era a síndrome do impostora, né? Por muitos anos eu acreditei que essa sensação, essa amargura era a síndrome do impostor. E de fato não era. Na verdade, a forma como eu, né, estava fazendo, não era o que eu estava fazendo nessas alturas do campeonato, né? Então, de 2018 agora para cá, tá? Você que acompanhou a minha história, então entra, né, a fase do desenho humano, o início do meu processo, de 2018 para cá. Então, quando eu cheguei no desenho humano, essa era a pergunta, né? E a mecânica do meu tipo, ser uma projetora, né, um tipo não energético, a forma como eu fazia as coisas, então tudo isso me clareou muito. E ali, imediatamente, eu comecei a viver de acordo com a minha estratégia, com a minha autoridade. Então, desenho humano em agosto de 2018. Então, em janeiro de 2019, eu me separei, né, do relacionamento que eu tava. Fiquei esse ano ainda morando em São Paulo, porque eu morava em São Paulo nessa época, já tinha retornado dos Estados Unidos. Então, passei 2019 inteiro em São Paulo, aí veio a pandemia em 2020. E daí, no meio de 2020, ali, eu me mudei para Curitiba, porque eu fiquei lá em São Paulo, né, meio perdida, assim, sem, né, sem muita coisa ali para fazer. Eu tinha uma vida nos Estados Unidos, e aí ali em São Paulo eu tinha me desconectado e daquele isolamento e tal. E voltei para o Sul, e foi aonde eu me aproximei da Meris, porque então, quando eu voltei, aí eu decidi realmente entrar no processo, né, para eu me formar analista. E ali começou então uma viagem assim mais maluca da minha vida, né? Porque o primeiro ano, então quando eu voltei para Curitiba, eu me dediquei exclusivamente ao estudo do desenho humano. Porém, eu trabalhava online, sempre trabalhei, né, como eu falei para vocês. E nessa época eu estava atendendo muito com constelação online, com a própria astrologia, com a própria numerologia. E foi uma época que eu tinha desbloqueado então a minha comunicação, porque um pouco antes do desenho humano chegar ali na minha vida, eu tinha um problema em me comunicar. Então eu tive problemas com a minha fala. Eu inclusive fui gaga por um tempo, tive que fazer fono, enfim. Essas questões de comunicação, além do condicionamento, é claro, porque eu tenho a minha garganta definida. Se vocês forem ver meu desenho, a minha garganta ela é definida, mas por um canal inconsciente. Então, quando a gente tem uma definição no nosso desenho, que é um canal totalmente inconsciente, é como se aquele canal não existisse ali, porque ele não é consciente para mim. Então, se vocês forem ver a minha garganta, ela é definida, mas ela é definida, ela é totalmente suspensa ali, tá vendo, ó? Ela fica ali, o G e a garganta, separado do resto do meu desenho, que justamente as portas, né, no entorno a 16, a 20, a 45,
A 20, a 16, a 45, tem mais uma que eu me esqueci agora, e a 25, tá? Essas quatro portas fechariam as minhas partições. Uma delas, né? Qualquer uma delas não precisa das quatro. A 10 também, tá? A 10 é outra porta que seria minha porta-ponte, são cinco. Então a minha garganta fica ali totalmente suspensa. Então quando você olha para um desenho como o meu, é como se a garganta fosse aberta. Porque imagina, eu saía falando, dando a direção e falando, falando, falando desde pequena, sem ser convidada. Então o que que isso, né, obviamente me gerou um bloqueio na minha comunicação. Porque de tanto falar sem ser convidada, é óbvio, eu encontrei, né, muita resistência. Eu contei ali para vocês, né, a minha com a escola, tudo. Então eu fui suprimindo, né, essa comunicação, essa criatividade, porque o 81 é o canal da inspiração, é um canal extremamente criativo, né, um canal extremamente ligado a essa arte, a comunicação que direciona a autoexpressão, né, pessoas que realmente vêm colocar a identidade delas nas coisas. E então, né, eu fui bloqueando isso e um pouco antes de chegar no desenho humano, então eu tinha feito esse trabalho terapêutico, muitas técnicas, né, de desbloqueio dessa comunicação. E foi quando eu comecei então a gravar meus vídeos. Então foi em 2019 que eu comecei a me posicionar na internet, porque até então eu tive esses convites, astrologia, numerologia, cabala, tudo isso foram convites que foram chegando e eu nunca necessariamente precisei ali iniciar isso, e eu tenho meu perfil E24, então a linha 4, as próprias recomendações, então os clientes sempre vieram até mim. E eu comecei a gravar esses vídeos no meu YouTube, tem até hoje no meu canal de YouTube, que o Desenho Humano chegou depois, mas lá no comecinho, os primeiros vídeos é só sobre numerologia, se vocês forem lá ver, vocês vão ver a minha voz, a minha expressão, a minha forma de me comunicar. Ali mostra bem, né, a minha comunicação, o meu posicionamento antes do Desenho Humano, porque aqueles vídeos, gente, muitos deles eu gravei lendo, tipo, não tinha, eu não usava nenhuma inteligência artificial, mas eu escrevia numa cartolina, assim, porque é muito difícil para, né, para eu memorizar tudo. E aquilo ali foi me desgastando, é óbvio, porque eu não sou desenhada. O meu sistema cognitivo não é para decorar, não é para ficar lendo, não é para ficar tentando memorizar. E aquilo ali eu fui me prejudicando, tá? Eu fui descobrir o quanto eu estava me prejudicando, forçando o meu aberto a me comunicar através da decoração, da memorização, de uma forma estratégica. Em 2023, quando eu tive um problema, 2022, desculpa, um problema cognitivo ali, né, uma suspeita, inclusive, de um tumor cerebral, de tanto eu forçar, né, a minha cabeça, enfim, né, totalmente disfuncional, mas já no desenho humano, né, então eu fui, porque, né, os mapas eram o meu sustento ali, era o que realmente, né, me trazia ali realmente os meus recursos, então eu me dediquei, gravei esses vídeos, muitos vídeos, tá, e depois eu fazia muitos encontros online, e isso me trouxe um burnout, porque na pandemia, né, foi o boom mesmo dos atendimentos online. Então, na pandemia foi onde realmente, assim, todo mundo, mesmo quem não estava acostumado, né, foi pro mundo online. E ali que entra, né, essa coisa do tipo não energético realmente saber o quando suficiente é o suficiente, porque para nós, né, projetores, refletores, até mesmo os manifestadores, os tipos não sacrais, mesmo quando a gente está fazendo um trabalho intelectual, né? No meu caso, eu ficava gravando aqueles vídeos, que nem eu tô agora aqui, né? Com toda uma estrutura, com todos os meus equipamentos e tal. Mas eu ficava muitas horas. E muitas horas, embora que eu não estava fazendo um trabalho que me demandasse energia física, a gente sabe que é cientificamente comprovado que o trabalho intelectual, o cérebro, ele demanda energia tanto quanto o corpo. Ele consome energia. Então, quando a gente se alimenta, a gente não está alimentando só o nosso corpo, né? Os órgãos do nosso corpo, para que o nosso metabolismo funcione. Inclusive, uma vez eu vi uma entrevista, há muitos anos atrás, e isso me chocou muito, de um experimento que foi feito numa universidade lá no Reino Unido, que eles pegaram, sei lá, tipo 50 participantes. Esses 50 participantes
eles deram comida assim bem calórica, bacon, batata frita, pão, refrigerante. E sim, daí eles dividiram esse grupo em dois grupos de 25. Então, metade dessas pessoas foram fazer exercícios físicos, tipo andar de bicicleta, caminhada, correr, se movimentaram fisicamente, e a outra metade ficaram fazendo trabalhos intelectuais. Ficaram, né, no computador, enfim, estudando o mesmo tanto de horas. Não me lembro agora quantas horas, acho que foram 3 horas. Aí, no final do experimento, os dois grupos gastaram a mesma quantia de caloria. Então, ou seja, né, a atividade intelectual, a concentração consome tanto quanto a física. E isso é muito importante para a gente compreender, né, para que o tipo não sacral realmente parar antes da exaustão. Né? Se você fala, se você é um comunicador, que nem eu, se você, né, trabalha muito tempo sentado, sempre pare antes da exaustão, porque o teu corpo, né, o corpo do tipo não energético vai chegar. A gente não tem um motor sacral, né, que fica sustentando essa atividade por longas horas, como acontece no corpo gerador, mesmo uma atividade intelectual, e que é saudável, então, para o gerador, é o único tipo que é saudável manter esse corpo funcionando por longas horas, né? É claro que o gerador, sim, deve fazer esses pequenos intervalos, né, a cada tantas horas e tal, mas para o gerador é saudável que ele tenha, seja um trabalho intelectual ou não, algo físico, isso depende de cada desenho ali do gerador, mas que ele fique funcionando, né, 8, 9, 10, 14 horas por dia, dependendo do desenho do desenho gerador, do tipo que for esse desenho, das definições que tiver lá. Sim, é super saudável para um gerador operar, né, por longas horas. E só que então, nesses três primeiros anos, né, eu ainda me mantive nesse processo burnout. Tive alguns burnouts, assim, a ponto de eu realmente ficar extremamente cansada, de me manter concentrada, tinha muito espasmo. Isso é uma coisa que eu tenho até hoje, quando eu tô muitas horas, sabe, concentrada muitas horas. Então aí eu comecei a escrever um livro, que é o livro que eu até falei que ia mostrar pra vocês. Preciso pegar o livro. Peraí, até vou pegar o livro ali agora senão depois eu vou esquecer. Dei uma pausa aqui, gente, porque se eu fosse abrir o meu armário ali, eu ia passar vergonha. Esse livro, O Trabalho do Futuro. Então eu comecei a escrever esse livro, né, nessa época que foi assim, tipo, ele é um manual mesmo de tudo assim que eu tinha aprendido na cabala, né, na constelação familiar, das linhas espirituais mesmo que me guiaram, que me tiraram daquela dor profunda, daquela escuridão. Então eu sou muito grata a essas linhas que me serviram, né, como assim portais mesmo para eu conseguir sair assim de um limbo, assim, gente, da sarjeta. E em gratidão, né, todas essas linhas, as pessoas que me ajudaram nessas linhas, eu escrevi esse livro para as pessoas que realmente se encontram, né, nesse lugar, que realmente não sabem por onde começar. Porque quando eu comecei a encontrar uma luz, né, na minha vida de sair, principalmente daquela vida de noitada, de droga e tal, eu lembro que eu pedi mesmo, assim, eu pedi, eu me ajoelhei espiritualmente, pedi, assim, com toda a minha alma que Deus me mostrasse, assim, o caminho que aquela vida não era para mim. Que eu sentia que eu tinha um propósito, eu sabia que eu tinha algo, né, de útil para fazer nessa vida e que eu não queria, né, mais viver aquela, sabe, aquela situação. E realmente, né, o socorro veio, a ajuda veio. E nesse livro aqui, então, eu deixei tudo registrado aqui. Quem quiser, eu tenho esse livro, tá, gente? Quem quiser comprar, pode comprar diretamente comigo. Só vocês me mandarem mensagem pelo meu site, pelo meu telefone que eu envio, autografado para vocês. Então, eu comecei esse processo, né, de criatividade, esse processo criativo, e eu ficava de madrugada escrevendo, sabe? E eu não percebia o quanto que eu estava condicionada ainda,
né? Nesse sentido de ter que fazer, 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 fazer. Porque cada tipo, né, vai viver esses 3 primeiros anos num nível. Então, cada tipo é uma mecânica. Então, o gerador, ele vai ter o seu processo de descondicionamento lá, né? Inclusive, vão ter os centros, né? A hierarquia dos centros, que sempre vai ter ali no nosso corpo. Essa hierarquia desses centros é sempre para esses centros que vão ter o domínio do condicionamento sobre os outros, que são os 3 centros mais condicionáveis, que são o centro G, tá? Quem tem aberto nesse caso, tá? Deixa eu pegar o desenho de uma refletora aqui, que daí eu consigo mostrar o centro aberto, tá? Vou pegar o desenho da minha irmã aqui, que é refletora. Então, na hierarquia dos centros abertos, o centro G, o centro do ego e o centro do plexo solar, esses 3 centros aqui, ó, exatamente nessa ordem, eles são os centros que mais condicionam a gente e que mais vai levar a gente para fora daquilo que a gente é. Porque o que é o condicionamento de fato, né? Por que muitas pessoas, elas quando chegam, né, no desenho humano, fazem sua análise fundamental, e a gente fala lá, né, por exemplo, já que você tem força de vontade, né, aqui para barganhar com a tribo, para vender algo para a tribo por um preço, né? O teu dom é motivar as pessoas a lutarem por um propósito, para elas crescerem na vida, para elas subirem materialmente na vida, né? Você vai fazer isso de uma forma criativa, de uma forma autêntica, seguindo a teu próprio estilo, tua própria identidade. Você precisa confiar na sua intuição, né? Que a sua intuição vai trazer a direção, vai trazer o estilo, a identidade para as coisas. É claro que eu não vou me reconhecer. Se alguém fala isso, eu vou me identificar com alguma coisa ou outra ali. Por quê? Por que que eu não vou me identificar com isso? Porque eu tô perdida aqui, tentando fazer, 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 ser eficiente em algo, toda amarrada emocionalmente. Então, a vida inteira, as minhas questões sentimentais, amorosas, os relacionamentos me arrastavam para dentro, porque com esse plexo aberto, sempre amplificando a onda emocional dos meus parceiros, do meu ambiente, eu sempre perdida, sabe, em algum tipo de sentimento, algum tipo de emocionalidade, né? Querendo trabalhar, 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 fazer, 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 né? E tentando fazer sempre tudo de forma lógica, sempre de forma estratégica, sempre pensando, tentando arquitetar alguma coisa. Então, é óbvio que quando alguém vem e me mostra o que eu sou, que são as definições, o ser, eu jamais iria me identificar com isso. Demorei anos, demorei os 4 primeiros anos para eu compreender o que era o ser, porque eu estava perdida aqui no condicionamento. E na hierarquia dos centros abertos, vocês veem que eu tenho um, que é o centro do plexo solar. Lá no episódio 3, eu vou falar mais de como o plexo aberto ele funciona na família, depois nas relações. Mas no meu caso aqui, o plexo e o sacral junto, gente, sempre me demandou muita energia os relacionamentos, porque, né, então eu sempre amplificando o sacral dos outros, então querendo trabalhar igual uma condenada, né? Trabalhar igual uma condenada para eu sentir algo ali diferente que não é nem querendo seguir ali um sentimento, um desejo que talvez nem meu era, entende? Então, nessa hierarquia, embora eu tenha só o plexo da hierarquia dos centros mais condicionáveis, então o que que me levava a não entrar em contato com as minhas definições, com as minhas próprias habilidades, confiar nessas habilidades que me levaram, quando eu passei a confiar, onde eu estou hoje, no trabalho que eu tenho hoje, consolidado, tanto o meu trabalho com turismo,
quanto no meu trabalho com o desenho humano. Algo que é consolidado, firme, sabe? Que é estável para mim, que me fornece os meus recursos, né? Que me traz prosperidade, essa independência financeira, fazendo eu viver, fazer esse trabalho com o mínimo de esforço possível, sendo eu mesma, como uma projetora, com controle total do meu tempo, da minha energia, da minha atenção, entende? Então, isso tudo para eu conseguir ter né, essa entrega e viver corretamente, operar corretamente através do meu ser, foi quando então eu compreendi, né, que primeiro eu tinha que realmente olhar para esse plexo na hierarquia. Todos os centros são importantes, mas o plexo solar, na hierarquia dos centros abertos, no meu desenho, era onde a onda emocional, né, eu viver essas histórias emocionais, essas aventuras emocionais, principalmente em relacionamento afetivo, é o que me gastava muita energia, me tirava, né, daquilo que eu era. E quando eu comecei a compreender que eu era arrastada por essa emoção, por essa onda, né, das pessoas que têm o plexo definido ou do trânsito, e que eu tinha que aprender a reconhecer, né, o que é realmente eu, o que é realmente a minha emoção, o meu desejo, e o que é realmente o desejo dos outros, ou um desejo, às vezes, até mesmo da minha família, entende? E voltar para mim, permanecer naquilo que eu sou. Então foram anos, tá? Muitos anos. E esses 3 primeiros anos, eu realmente, assim, perdida aqui em querer sentir e querer fazer. Sentir, fazer, sentir, fazer, sentir, fazer. E ainda lá em cima, cabeça aberta, tentando provar que estava certa sobre tudo isso. Entende? Que era a dona da razão. E aí, nesse combo aqui, né, embora o sacral ele não entra na hierarquia dos 3 centros mais condicionáveis, né, no nosso corpo, para o tipo projetor, para o tipo manifestador e para o tipo refletor, isso vale para os 3 tipos não sacrais, tá? É uma atenção que tem que ser olhada, dada, né, nesses 3 primeiros anos do processo. Por quê? Porque mesmo que a gente tenha condições de, por exemplo, ficar um tempo, às vezes, tirar um período sabático, não ter que trabalhar, ou ter, né, períodos de descanso. Seja lá a forma como você vai viver o teu processo de descondicionamento. Eu, por exemplo, depois que eu me separei, eu tive, assim, a bênção, a sorte, o presente de ter um ano de organização financeira, né? Para eu poder me reestruturar e para eu poder organizar minha vida financeira e poder viver, né? Porque com o meu ex eu não tinha o meu gasto, o meu estilo de vida mudou muito, né? De quando dividia não, né? Porque ele era o provedor, no caso, mas o meu dinheiro era só para mim, digamos assim, né? Então eu fiquei 7 anos com ele, então foram 7 anos que eu não sabia o que era pagar um aluguel, né? Que era ter que pagar todas as contas. Então eu voltei né, para esse momento, depois de experimentar uma vida em que eu trabalhava para viajar, para fazer minhas coisas. Então realmente foi um choque para mim. Então eu tive, né, esse privilégio então logo quando eu cheguei o desenho humano, então o desenho humano chegou, eu entrei no processo e eu tive o privilégio de ter esse ano para eu gravar meus vídeos que eu contei para vocês, de eu me posicionar na internet e fazer isso com calma, que não foi com calma assim, né? Eu tive a oportunidade de fazer isso com calma, mas eu quase me matei fazendo. Por quê? Porque o sacral aberto, mesmo quando você tem tempo no começo do processo, depois com os anos não, depois do quarto, quinto ano, nós tipos não sacrais, o que a gente menos vai querer é fazer. Eu, quando eu tenho tempo livre, eu aproveito meu tempo, assim, tipo, sem pensar em nada. Criar, pode ter criatividade, pode ter o que for. Eu vou aproveitar e quando eu inicio qualquer projeto criativo, seja meu, seja dos outros, né? Eu sempre faço de uma forma em que eu tenho muitos períodos de descanso. E quando eu falo de períodos de descanso, é eu trabalhando um dia, folgando o outro.
Raramente, gente, na minha agenda, raramente, a não ser que eu tenha que interromper atendimentos por algum motivo, que nem agora o falecimento do meu pai, raramente eu vou ter compromissos em sequência. Porque eu realmente, hoje, em quase 8 anos, eu vivo como uma projetora. E viver como um projetor é você ter tempo o suficiente para você aguardar, seja lá o que seja, e para você desfrutar, né, da tua vida, do teu sucesso, né, de você poder ter, né, o teu lugar no mundo, o teu espaço no mundo, fazendo menos, sempre que todo mundo, porque isso é o projetor, isso é o nosso papel, né? O nosso papel é guiar, é orientar em como os outros tipos podem, o gerador especificamente, como eles podem obter eficiência, né? Produzindo, executando, fazendo, como que eles podem obter eficiência, satisfação desse veículo deles. Então, eles nos reconhecem, né? Eles investem em nós, e quando eu digo investem é dinheiro, porque a nossa orientação sim vale, né? Um projetor ele precisa aprender a negociar a sua orientação, seja lá a profissão que você tenha. Só que no começo desse processo, né, esses 3 primeiros anos, os tipos não sacrais aí, né, abre aspas, entra aí o manifestador também, a gente vai passar por essa pressão mental junto com essa pressão vindo lá do centro sacral também, que diz que fica rodando como se fosse um filme ali. Você deveria estar fazendo alguma coisa, você deveria estar fazendo alguma coisa, você deveria estar fazendo alguma coisa, você deveria estar fazendo alguma coisa. Então, mesmo que a gente não precise estar fazendo alguma coisa naquele momento, a gente vai estar lidando no corpo com essa pressão de que você deveria estar fazendo, deveria estar fazendo, deveria estar fazendo, deveria estar fazendo. E na maioria das vezes a gente vai estar fazendo, porque a gente vai estar recebendo convites, pequenos convites, grandes convites, a gente vai estar vivendo a nossa vida e a gente acaba entrando em muita coisa, né, seguindo muita estratégia ainda mental dos 700, seguindo muitas coisas homogeneizadas em busca desse sucesso. Então, o que eu quero dizer é que se você, né, é um tipo não sacral e você tem, além do sacral aberto, né, porque o tipo não sacral sempre vai ter o sacral aberto, e um desses 3 centros abertos aqui, o G, o ego e o plexo solar, então você precisa, né, com a orientação de um analista, de preferência, trazer atenção para o condicionamento desses centros, porque esses centros eles consomem toda a vida da pessoa. O centro G, a pessoa, a vida dela, não importa quantas definições você tenha no resto do teu desenho. O G aberto, a vida da pessoa fica em torno de ela buscar a direção, para se sentir amada, aonde ela vai, quem ela vai amar, sempre fazendo algo para encontrar a direção, sempre levando o corpo, movimentando o corpo, fazendo movimentos para que ela encontre a direção. E a pessoa passa a vida gastando energia indo atrás da direção, e quanto mais a pessoa vai atrás da direção, parece que mais a direção foge dela. O ego, a pessoa com o ego aberto, sempre tentando se consertar para ter mais disciplina, para ser mais disciplinado, para ter mais rotina, para poder ser mais comprometido, sempre se comprometendo, tentando se consertar para ser mais disciplinado em algo, para ter mais força de vontade, para aprovar o valor. Sempre. Sempre o ego aberto vai estar ali gastando energia que não tem no coração, forçando o coração para tentar ser melhor que ele mesmo, ser melhor todo dia. E não é a tua história. Não, você não tá aqui para isso, para se auto-superar, para, sabe, ser melhor, para, sabe, se comprometer todos os dias ali, seguir aquela coisa linear. Não, a tua disciplina ela vai e vem, cada desenho é único, depende de outras configurações, tá? Mas se você tem o centro do ego aberto, a questão de você colocar esforço
para provar o seu valor, para provar que você merece, para provar que você consegue ser uma pessoa melhor, isso vai te condicionar ainda mais, vai te afastar ainda mais do teu sucesso, da tua satisfação, da tua paz e das surpresas que, né, você pode ter na vida. E se você tem o plexo aberto, então sempre perdido nesses sentimentos, sempre vivendo uma história emocional, sempre gastando muita energia sentindo algo, com sentimentos, com emoções que na verdade estão vindo do seu ambiente, né? E evitando confronto, porque a pessoa com o plexo aberto é especialista em, ah, tá, não vou, ah, tá, deixa. Ah, eu não vou confrontar isso agora porque não vale a pena. Até que explode. Até que daí aquilo ali explode, né? Vira uma bomba química, uma bomba atômica. E aí a pessoa com o plexo aberto acaba sempre chateado porque sai como o temperamental, como o mal, como o louco, como o surtado da história, tá? Então esses três centros, eles acabam praticamente sugando toda a energia das definições da pessoa, porque a pessoa passa a vida toda dela ali, né, tentando consertar, tentando resolver esse dilema. E, gente, é muito triste. É muito triste quando a gente não tem consciência de que, né, essas vozes, essas falas que a gente sente no corpo, essas pressões, a mente vai interpretando, né, todas essas falas, e é muito triste quando a gente vive uma vida tentando se consertar. E principalmente os tipos não energéticos, quando a gente acredita, então se você é um tipo não sacral e ainda tem teu ego aberto, e se você acredita no que a sua mente, né, vai te pressionar, que quanto mais você fazer, que se você fizer, se você for lá e fizer isso, se você se comprometer só com isso, ai, mas se você melhorar só isso, se você corrigir só isso, então você vai ter mais sucesso. Então você vai ter mais paz na sua vida. Gente, é uma tortura. É uma tortura porque ano após ano, quanto mais a gente vai tentando consertar, tentando, sabe, se moldar, sabe, tentando se ajustar, mais a gente fica exausto, tipos não sacrais, né? É impressionante, assim, e mesmo com o desenho humano, mesmo com o desenho humano, é o que eu falei pra vocês, assim, até o terceiro ano, tá? Se você é um tipo não sacral, eu vivi todos os anos, esses 7 anos e meio, eu vivi dormindo na minha aura. Então, eu passei por um processo de descondicionamento que poucas pessoas na história do desenho humano mundial, nesses quase 40 anos de desenho humano, passaram. Porque eu imediatamente, né, me separei, então, até então eu tenho vivido, né, na minha própria aura. Então, raríssimas as vezes nesses 7 anos que eu dividi, né, a minha cama com alguém, dormir com alguém, enfim. Então, eu pude ver o que acontece nesses centros de uma forma muito profunda, de uma forma muito escancarada, porque eu tenho colegas que, mesmo que eles dormem na própria aura, eles acordam, né, e cruzam com alguém, então eles dividem a casa com alguém, o que é totalmente saudável para o projetor, tá? Porque nós, tipos não energéticos, o fato da gente ter esse protocolo restrito, né, de dormir na nossa própria aura, para que a gente possa, né, acordar como nós mesmos e ter clareza dessas definições do que a gente realmente é, porque quando a gente dorme na aura de uma outra pessoa, esses centros abertos, eles se misturam, então ninguém acorda sendo si mesmo. Tem um vídeo no meu canal no YouTube, que esse vídeo é Por que dormir na própria aura. Lá eu explico melhor, né, sobre essa questão do condicionamento, não é tema para eu entrar aqui agora. Então, muitos dos meus colegas, eles viveram esse experimento, vive experimento,
Só que quando você acorda de manhã, então você já entra na aura de alguém, né? Do pai, da mãe, de um filho, mesmo eles dormindo, né, no próprio quarto. E eu já, por uma questão assim de destino mesmo, porque não foi uma imposição que eu tive, não foi uma condição. Eu não planejei isso. Falei, ai, tá, agora eu me separei e agora por 7 anos eu não vou, né, me relacionar com ninguém só para eu dormir na minha própria aura. Não, não, não foi assim, não foi mental, né? Eu tentei, conheci pessoas, né, namorei depois, tive relacionamento sério depois, mas realmente não aconteceu porque o meu corpo já estava, né, nesse processo. Inclusive agora, depois de quase 8 anos, eu tô super aberta em dividir a casa, né, com alguém, dividir minha vida com alguém novamente, mas dentro desse protocolo, né, projetor, né, meu próprio quarto, né, seguirei dormindo na minha própria aura, nada vai mudar. Então eu pude ver o que que acontece, né, quando eu realmente tô no meu próprio mecanismo, né? Eu acordo com esse sacral, mesmo quando tem um trânsito, mesmo quando tem um trânsito ativando o meu centro sacral, para mim hoje é muito claro o quanto que a aura, quando eu entro na aura de alguém, né, e amplifico o sacral de uma outra pessoa, o quanto me deixa mais agitada do que quando é o desenho do próprio trânsito. Então, por exemplo, né, eu aqui em Florianópolis, a minha melhor amiga daqui, ela é uma geradora manifestante. E ela é uma geradora manifestante, assim, eu acho que a Tabata tem 8 centros definidos, se eu não me engano. Deixa eu abrir o desenho dela aqui. Eu vou mostrar o desenho de vocês, de uma das pessoas que eu mais tô na aura, né? Que é minha amiga, como se fosse minha irmã, assim. Tá, a Tabata tem 700 definidos. Ela tem só o raiz só a cabeça e o ego aqui aberto. Então, ela é uma geradora manifestante puríssima, né? Porque ela tem o 2034, que é o canal gerador manifestante puro mesmo. E é muito louco, assim, porque ontem mesmo eu tava na casa dela, então quando ela me chama pra ir lá, geralmente pra almoçar, alguma coisa e tal, e ela tem uma cozinha bem grande, assim, e eu chego lá, ela tá lá bem tranquila, fazendo as coisas dela, né? Não me pedindo ajuda, nada. Gente, eu entro na aura dela, eu começo a querer fazer tudo. Eu pego o prato, eu pego isso, eu pego aquilo, eu vou pra um lado, eu vou pro outro, eu vou pro outro, eu vou pro outro. E de repente, eu olho pro sofá, que fica longe, assim, e eu sento no sofá e eu volto pra pro meu mecanismo. Eu falo, para de querer fazer. Falei, olha o teu corpo. Gente, é entrar na aura, o corpo quer sair fazendo. Só que hoje, pra mim, é tão claro o reconhecimento que sabe, esse motor querendo funcionar e querendo ir pra lá e querendo ir pra cá e faz isso, faz aquilo, essa, sabe, a coisa toda do gerador de querer funcionar, de querer manter alguma coisa funcionando, que aquilo não é eu. Então, hoje é automático pro meu corpo eu sentar, pego meu celular, eu continuo conversando com ela e tal. Daqui a pouco ela me convida. Ela fala alguma coisa, já que você pode colocar a mesa para mim, você pode colocar os pratos, parará. Então, quando eu recebo o chamado, depois que eu sentei, sosseguei, esse corpo que quer sair fazendo tudo, entende? Sem, que não tem energia. Então, eu faço um pouquinho, coloco a mesa e tal, e depois sento lá de volta. Afinal, eu sou a projetora, eu recebi o convite, entende? Então, esse exemplo de querer sair fazendo é um exemplo que hoje eu reconheço quando eu entro na aura das pessoas, o quanto que, né, esse motor ele ativa, só que ao mesmo tempo eu não tenho como desativar ele, porque a pressão, né, continua ali, mas eu tenho como sentar, né, e sossegar, que mesmo que a mente está ali querendo dizer, seja prestativa, vai ajudar, nananana, eu aguardo. Então, isso é o descondicionamento. É eu aguardo, volto para minha estratégia, até que haja ali, né, um convite para isso. Um convite simples, né? Pode colocar mesa, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mas em outras situações, nós, né, tipos não sacrais,
a gente vai se pegar querendo fazer, sair fazendo, entende? Sair operando, sair querendo fazer as coisas funcionar em tudo, principalmente nesses 3 primeiros anos. A gente não sabe quando é o suficiente de limpar uma casa, muitas vezes, de estudar, de se divertir, que possa ser, fazer um esporte, de estar com as pessoas, porque para o tipo não energético, a gente tem um limite, né, de tempo, a gente não é um gerador, então estar num grupo envolvido por muitas horas não é saudável pra gente. Pra mim, hoje é um relógio quando é o suficiente. Pode ser a Tabata, que é a minha melhor amiga, as minhas melhores amigas, as pessoas que eu mais gosto de estar. É o suficiente, tem uma hora que o mecanismo ele fala, não, é o suficiente. É um momento de eu voltar agora para minha própria aura. Então a gente precisa, né, ter esse reconhecimento de nós mesmos, né? Se você é um tipo sacral, se no teu caso você é um gerador, então você vai ter que estar atento lá, né, nesses 3 centros, que é o G, o ego e o plexo. Se você é um tipo, né, não sacral e tem esses 3 centros abertos, então o teu processo de descondicionamento você realmente precisa levar muito a sério, porque é muito suscetível para você realmente a sua travessia, né, vai ser uma travessia que vai demandar mais dedicação no processo, porque a tendência é você ser arrastado pela força de vontade dos outros, pela direção dos outros, pela onda emocional dos outros, pelo sacral dos outros, vai ser gritante de você ficar preso, tá? Na vida do outro, porque o G aberto, junto com o ego, junto com o sacral e junto com o plexo, você corre esse risco, entende? De realmente não ter, né, o domínio da tua própria vontade, da tua própria direção, do que você realmente gostaria de estar fazendo, do teu descanso, entende? Então, são muitas nuances, são muitos mecanismos juntos que esses 3 primeiros anos a gente vai sentir isso de uma forma bem velada, porque pelo fato da gente saber estudar e ler, eu tenho o canal da inspiração, nossa, sim, eu sou uma escritora. Agora eu vou encontrar o meu sucesso. Eu tenho o canal do talento, sim, eu realmente tenho esse talento para, né, manifestar minhas ideias e reunir apoio. Agora eu vou encontrar o meu sucesso. O fato de você ter a habilidade, ter a força vital, não significa que você vai realmente ter a tua assinatura e que você vai conseguir, né, colher ali os teus frutos pelo teu ser, só porque você tem a força vital. Porque ela vai estar se escapando lá pelo que é aberto. E esses 3 primeiros anos, então, o que que eu diria para você que está no processo? Se você acabou de chegar, você está no primeiro ano, se você está no segundo ano, ou se você está já atravessando aí do terceiro, né, para o quarto ano, é que tudo bem você ainda se perder no não ser, porque vai acontecer. Porque se você ficar se colocando metas e promessas e estratégias de querer chegar em algum lugar, de querer, né, viver como eu ou como um outro profissional de desenho humano que você, né, conheça por aí, você se compare. Então você não está se comparando a um processo longo. E todos os profissionais que eu conheço, todos nesses 3 primeiros anos, o que que acontece? A gente sabe muito, a gente descobre um outro universo, então a gente navega por esse universo, só que a gente ainda não vive. A gente não tem assim nem ideia do que é realmente olhar depois para esse espaço vazio que está lá te pressionando, querendo que você preencha, querendo que você opere por ali e perceber
então que aquele centro é vazio, que ali você não tem aquela força vital e está ok com isso. Compreender e confiar, principalmente, que a sua aura, a sua estratégia, a sua autoridade, o seu fractal, a sua geometria vai alinhar você com as pessoas, as oportunidades, com os lugares em que você vai poder operar somente através daquilo que é definido em você. Que você não precisa ser algo que você não é, que você não precisa se passar, que você não precisa, sabe, correr atrás de uma energia para você poder ocupar um lugar ali, tendo que improvisar, sabe, sei lá, desenvolver algo que não é você, que você precise mudar para ocupar esse lugar. Então, qualquer lugar que você tenha que mudar quem você é, que você tenha que, né, fazer um esforço para entrar ali, já não é correto para você. Só que nesses 3 primeiros anos, sim, a gente vai viver isso. Então, o que eu tenho para dizer, né, nesses 3 primeiros anos, é que sim, continue estudando, continue investindo, continue no teu processo, porque não tem problema nenhum de você querer saber, de você querer entender, de você colocar informação para dentro. Tudo bem, continue, deixa a informação chegar. Agora, não tem uma meta com isso, porque senão você vai se desiludir, né? Se você, toda vez que você cair, você vai cair no não ser, como eu disse. Quando eu me dei conta, quando eu entrei no meu quinto ano, foi só no quinto ano que eu me dei conta de como eu estava operando como uma geradora ainda, de como eu estava enganada, de como eu sabia que o que era ser uma projetora, de como eu sabia do mecanismo, de como tecnicamente, intelectualmente, eu sabia tudo sobre um projetor com autoridade esplênica do perfil 2/4. Mas o quanto eu não vivia, o quanto eu entrava no sacral, na aura dos outros, já saía querendo fazer tudo, querendo ser a primeira, querendo ser eficiente, querendo gerar, querendo manifestar, querendo criar as coisas do zero, que nem estou aqui para isso. Estou aqui para tornar público algo que já existe. Vender algo que já existe, inspirar as pessoas, contagiar as pessoas. Não eu lá começar algo do zero, entende? Da fundação, não tenho linha um, passando a vida querendo fundar as coisas, querendo fundar minhas próprias coisas. Nada a ver comigo. Não sou uma fundadora, entende? Então, assim, foi só no meu quinto ano que eu tomei um choque. Um choque quando um belo dia eu saí do banho e sentei na cama. E eu tava num estado assim, tão de relaxamento naquele dia, tão correto, de vendo, né, que eu realmente não precisava iniciar os convites. Passei por uns perrengues, por algumas dificuldades, porque é desafiador você não confiar mais na sua mente. A mente, ela fica revoltada, ela quer, entende? Ela quer vingança, né? Então, tiveram momentos ali em que eu falei, meu Deus, não vai dar, né? Será que eu espero ainda mais um pouco? E sempre vinha. Então, quando eu comecei a entrar nessa fase de relaxar no meu processo, e quando eu digo relaxar, eu tô falando do seguinte: eu tinha 5.000 de conta para pagar no dia 10, ainda era dia 20, eu tinha metade do dinheiro, ou às vezes nem tinha todo o dinheiro ainda. Eu confiar. Em vez de eu sair fazendo vídeo, gravando vídeo, ficar de madrugada produzindo conteúdo, acreditando que iria ser aquilo ali que iria trazer o meu recurso, e não a minha aura, não a minha frequência, não a minha geometria, que nós, seres de 9 centros, estamos aqui, né, para sobreviver agora pela experiência, não mais pela luta, não mais para pensar, mas sim pelo alinhamento. Então, quando eu comecei a viver esse relaxamento do ser de 9 centros, não, eu confio. E foi aonde eu comecei assim a me entregar para o desenho humano, não me devotar. Não é fé, não é ser fiel
ser devota como uma filosofia. Muito pelo contrário, foi quando eu desafiei o experimento. Porque eu falei, não, se esse experimento funciona, se esse negócio de autoridade, estratégia, de não iniciar, e eu já tinha tido algumas provas disso que funciona, mas eu desafiei, falei, não, se não funciona, eu não vou fazer nada. Nada, e vai chegar no dia 10, no dia da conta, eu vou ter o dinheiro lá, porque eu sou esplênica. E se ser esplênica é isso, né? Enquanto eu tenho comida e o teto, não existe medo do amanhã, não existe amanhã para nós, na verdade, né? Esplênicos, enquanto existe o agora. E eu desafiei. Chegava lá, gente, no dia 31 tava lá. Tem dias que eu fico assim, sei lá, 10 dias sem agendar cliente. Num dia eu agendo 5, entende? Isso foi aprender a confiar e a não sair fazendo para estar um passo à frente, a planejar minha vida de forma estratégica. Então, isso é viver como um ser de 9 centros, né? De não pensar mais em como você vai, né? E confiar desde que você esteja alinhado. É claro que durante essa espera, né? Dei esse exemplo da conta. Sim, eu gravo os meus vídeos, faço as minhas coisas, aquilo que me traga uma expressão criativa, em que eu possa colocar a minha frequência para inspirar, mas não para manipular, né? Acreditando que é aquilo ali que eu tenho algum controle. Não, aquilo que está na minha geometria está na minha geometria. Então, esse não sair fazendo de forma premeditada, né? E sim sair fazendo, sim, porque num certo nível, todos nós vamos estar iniciando, todos nós vamos estar fazendo, todos nós vamos estar executando, inclusive o refletor, né, na nossa vida. Só que não com essa intenção estratégica, entende? Se você é um gerador, você vai sair fazendo, sair executando em resposta ao que você é. Se você é um projetor, né? Eu estou aqui, eu estou executando, eu estou fazendo, eu estou iniciando um conteúdo novo, uma travessia, uma condução. Estou iniciando um processo de conduzir vocês de uma forma mais profunda no processo, né? Para que vocês realmente se conectem com o nível da confiança. Porque o que eu estou transmitindo para vocês aqui não é história, não é uma narrativa, é uma confiança no meu corpo que eu vivi, né? Quando eu passei a operar como meu desenho, de acordo com o meu desenho, não importa o que a minha mente estava me dizendo. Só que isso demorou. Então vejam que mesmo eu tendo a bênção, a sorte de viver todo esse protocolo projetora, de viver esses 7 anos na minha própria aura, acordando e dormindo, rodeada de gente, de muito amor, de muitos amigos, dos meus familiares, né? Muitas pessoas que torceram o nariz no começo do processo. Vou falar isso no próximo episódio sobre o isolamento, né? A gente vai passar por esse período de solidão, querer se isolar, querer sair do Maia, depois volta. Eu vou estar falando como lidar com tudo isso. A gente passa por essa etapa, por esse estágio também. Só que ainda assim demorei muito tempo para eu olhar e falar, cara, olha isso daqui, eu quero sair fazendo, olha eu sair fazendo. Então tenham paciência, saibam reconhecer, saibam esperar, porque tudo no desenho humano é sobre a magia estar na espera. E existe movimento na espera. E conhecer realmente, entrar em contato contigo mesmo e saber viver enquanto você espera. Enquanto você aguarda um momento de você realmente colocar a tua frequência em algo, seja num relacionamento, seja num projeto, seja numa mudança de vida, entende? Então, gente, saber sobre o seu desenho não é viver o seu desenho. E esse tempo, esses 3 primeiros anos, é praticamente assim impossível você conseguir chegar nesse nível de reconhecimento, de descondicionamento, de condicionamento para daí descondicionar, né, para ir para descondicionamento. E essa aceitação é profunda, sabe? Essa aceitação não é um ato de submissão, de atraso, de se sentir atrasado,
sabe que tudo é muito lento. A aceitação da espera, assim, é a reconexão, o ato de humildade com o teu corpo, com a vida, com o teu processo, sabe? Se colocar nesse lugar de espera, apreciar, sabe, o tempo. Gente, é a chave para a harmonia que a gente tanto busca. Porque todos nós, em algum nível, não importa o nosso tipo, nossa autoridade, sabe, a gente busca por essa harmonia, por essa fluidez nas coisas. E isso não acontece se você realmente não aprende a incluir a espera na sua vida, sabe, como uma aliada, não como algo que te atrasa, não como uma coisa lenta que você está perdendo algo enquanto está esperando. Então, se eu posso transmitir algo, sabe, nesse episódio, é realmente o tempo, você apreciar o tempo. E quando, né, nós que estamos, os profissionais certificados, que vivemos isso no corpo, quando a gente compartilha isso, é pro teu bem. Porque a gente está vendendo aqui, não é análise. A gente está te oferecendo um processo verdadeiro, genuíno, da realidade, né? Porque propaganda tá cheio de propaganda, tem muita beleza na propaganda. A gente é seduzido, né, pela propaganda da transformação imediata, de você dar um jeito na sua vida, de você de A a B em 7 dias. Mas é verdade? Entende? É sustentável a longo prazo? E cada um de vocês que está no experimento, vocês sabem que é dolorido lidar com a mente, né? Quando ela quer sair consertando a gente. Só que a gente sabe que quando a gente permanece, a gente resiste a sair fazendo, sair iniciando para aliviar, né, as pressões. A gente sabe o que que vem depois. A gente sabe o nível que leva a gente de confiança, e a gente começa a viver uma outra relação com o fluxo da vida. Como se a vida soubesse mesmo já o próximo passo. E ela nos conduz. A gente não precisa mais ficar controlando para que as coisas aconteçam. E ao mesmo tempo, isso não significa que você precisa ficar sentada. Eu não preciso sentar aqui nesse sofá e ficar esperando, olhando para a árvore, entendeu? Esperando alguma coisa diferente acontecer na minha vida. Não, eu tenho uma autoridade interna, né? Então, enquanto eu estou vivendo esse processo de descondicionamento, enquanto depois do quinto ano, para os dois, do quinto para o sétimo, esses 2 anos, né? Foram os anos mais maravilhosos da minha vida, porque foram os anos que eu realmente achei que eu estava enlouquecendo. Porque, como eu falei, a conta estava chegando e eu estava na praia, tomando sol, dia de semana, estava indo surfar, estava tudo minha mente dizendo que eu tinha que resolver, os problemas acontecendo, eu não vou interferir. Eu realmente achei que eu estava enlouquecendo. E eu falei, gente, eu acho que eu pirei de vez, né? Porque a minha mente não me perturba mais. Essa perturbada tá lá, enlouquecida. E eu tô aqui, meu corpo tá aqui relaxando. E eu falei, bom, se enlouquecer é isso, né? Então deve ser muito bom, então eu vou continuar, né, enlouquecido, porque essa enlouquecida tá me deixando mais calma, mais bonita, mais saudável, mais consciente, menos cansada. Então, ser louca deve ser muito bom. E esses 2 últimos anos eu vou estar falando mais pra frente, tá? Pro final da série. Então eu vou falar, né, de como trabalho, essa parte de relacionamento, trabalho, família. Então fiquem ligados aí nos próximos episódios que a gente continua essa jornada. Mas fiquem com isso, tá? Saber sobre o seu desenho não é viver. E viver, você vai conseguir compreender o que realmente isso significa no corpo apenas através do tempo.